Saudações mágicas para você que me assiste, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico, um canal voltado para o seu empoderamento pessoal, voltando às atividades depois de um grande ato aqui no YouTube, mas estamos de volta. E eu realmente não consigo entender por que as pessoas se esforçam tanto para separar prosperidade de dinheiro. Ao longo da nossa vida inteira, expressões idiomáticas e ditos populares foram agentes de uma mentalidade na qual o dinheiro não só não é bom, como também pode ser bem maligno. E por que é tão importante que eu e você pensemos assim? Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, quem me acompanha há mais tempo aqui no YouTube e em outras redes sociais também sabe, não é segredo para ninguém, que a minha relação com o dinheiro, com a prosperidade sempre foi algo complicado. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente, só de ter visto a chamada desse vídeo e essa abertura, já está meio que com o pé atrás, já deve estar pensando, ei, será que o Cristiano vai mudar a cabeça aí, vai virar um charlatão também, começar a falar de dinheiro e tá degringolando o canal. Então eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, independente do preconceito. Já aproveito o momento para pedir que você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessa mensagem, curta, comente aqui, isso é muito importante para a manutenção do nosso trabalho. Enfim, nesse viés da minha relação com o dinheiro, um dia meditando, peguei meu cachimbo, alterei meu estado de consciência e resolvi chamar o dinheiro para conversar comigo como uma energia personificada, como uma pessoa. E essa experiência foi muito interessante. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu perguntei foi: você tem algo para me dizer? E essa energia me respondeu: não, eu queria saber por que você tem tanto medo de mim. Enfim, essa conversa foi uma conversa longa, muito interessante, e foi o que originou esse vídeo que nós estamos fazendo agora. E uma coisa muito interessante que eu entendi nessa conversa é que o dinheiro é uma energia. O dinheiro não é uma divindade, uma deidade, como muitas pessoas insistem em fazer. Existem muitas culturas e religiões que atrelam o dinheiro a certas divindades, mas o dinheiro é tão simplesmente uma energia. É claro que há deuses que se atrelam a essa energia, como existem deuses que se atrelam à energia do amor, da sedução, do prazer, como se atrelam à energia da fertilidade, se atrelam à energia do tempo. Tem deuses que se atrelam à energia do sol, da lua, dos rios, dos trovões. Então também existem divindades que se atrelam à energia do dinheiro, mas o dinheiro não é uma energia. E é muito importante que a gente entenda a origem do dinheiro, aonde surgiu o dinheiro. Depois dessa conversa eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e eu queria tentar trazer isso aqui para vocês muito rapidamente. Nos primórdios dessa civilização que nós conhecemos, o que havia eram as trocas in natura, os famosos escambos. Eu produzo alguma coisa, você produz uma outra coisa, nós trocamos e ambos ficamos com as duas. Mas com o passar do tempo isso não era mais suficiente. Eu estou interessado no que o outro produz. Você tem que ir lá trocar o que você produz pelo que ele produz, para pegar o conteúdo dele e vir aqui trocar comigo porque você está interessado no que eu produzo. Então, com o tempo, isso começou a ficar muito complexo e surgiu a necessidade de uma moeda mercadoria. O que significa isso? Significa um item que era um item de interesse geral, todo mundo precisava daquilo. Em alguns lugares a gente teve como moeda mercadoria o chá, o tabaco, até o gado, e o sal foi uma moeda mercadoria muito conhecida. Itens que todo mundo precisava e que a gente acabava atribuindo a eles um valor agregado para trocar por todas as outras coisas. É daí que vem, por exemplo, o termo salário, que do latim salarium significa pagamento com sal. O Império Romano pagava os seus soldados, depois de grandes execuções, com porções de sal, já que esse servia para salgar, dar sabor à comida e servia para preservar a carne por mais tempo, já que não haviam refrigeradores, não é? Com o aprofundamento das relações comerciais e o distanciamento geográfico dessas relações comerciais, isso já não começou a ser suficiente também, porque nem sempre era prático você viajar para mercadejar em outros países com uma porção enorme de sal, ou de conchas, ou de tabaco. E assim surgiram as moedas de valor monetário simbólico, moedas que tinham um valor dentro dela que representava uma outra coisa. As primeiras tinham o valor em si mesmas, eram moedas de ouro, de prata, de bronze, dependendo do lugar onde elas eram cunhadas, né? Onde tinha a abundância desses metais, eram desses metais que elas eram feitas. Mas com o tempo, deixou de ser necessário que as moedas fossem preciosas em si, elas passaram a ter um valor agregado. As moedas como nós conhecemos hoje, que são feitas de ligas metálicas, que não têm um valor em si
mesmas, que depende de confiança, você tem que acreditar que o valor que está escrito nela é o valor que ela realmente vale, surgiram por volta do ano 2600 a.C. O termo moneta vem do fato de que muitas delas eram cunhadas no templo de Juno, esposa de Júpiter, e um dos seus atributos era Juno moneta. Já o papel moeda surgiu na China no século XVIII, com as primeiras promissórias, que com o passar do tempo se tornaram as cédulas. Dessa forma, o dinheiro ficava retido em algum lugar, ninguém precisava carregar o dinheiro, você carregava elementos que continham o valor daquele dinheiro e podia fazer troca. Perceba que ao longo de toda essa história, a necessidade de confiança nesse objeto foi uma coisa crescente. Até chegamos aos dias de hoje, onde a gente nem carrega mais dinheiro, né? É só cartão de débito, criptomoeda, código de barras, enfim. O importante de toda essa história é nós entendermos que o dinheiro surge num contexto de facilitar o meu acesso a coisas que eu preciso e coisas que eu desejo. A origem do dinheiro está ligada à capacidade que eu tenho de adquirir algo que eu preciso, algo que eu desejo, algo que vai me satisfazer um desejo ou uma necessidade. Não há nada de mal nisso, não há nada de maligno nisso, não há nada de errado nisso. O dinheiro é simplesmente um meio de acesso, uma porta que me permite realizar aquilo que eu preciso. E assim, gente, é muito importante entender que gastar não é alguma coisa ruim, gastar é uma coisa boa. Percebe que na nossa sociedade isso é tão pejorativo, né? O fulano gasta demais, o fulano é gastadeiro, só pensa em gastar. Gente, é como a magia. A magia, quanto mais você pratica, mais apto você fica, mais íntimo daquilo você fica, mais isso flui. Se a gente pensar no dinheiro enquanto uma energia, quanto mais a gente usa o dinheiro, mais essa energia flui. A energia que me atrela às coisas que eu desejo, que me permite conquistar aquilo que eu desejo. Essa energia flui. E quanto mais ela flui, melhor é. Não tem nada de errado, não tem nada de maligno nisso. E aí eu acho muito engraçado que a maioria das organizações financeiras que tratam, por exemplo, de finanças, organização de finanças, organização doméstica, elas ensinam para você o seguinte: você tem que adequar a sua realidade ao seu ganho financeiro. Se você ganha um salário mínimo, por exemplo, você tem que cortar gastos, cortar custos, reduzir para que a sua realidade se encaixe aqui no seu ganho financeiro. Mas espera aí, a magia não nos ensina o contrário, não ensina que a gente tem que moldar a realidade segundo a nossa vontade? Então por que ninguém ensina para você assim, olha, para você ter esse padrão de vida aqui, você precisa dobrar o que você ganha. É possível que você tenha esse padrão de vida, desde que você multiplique, aumente e dobre a quantidade que você ganha. Por que nós não aprendemos a moldar a nossa realidade financeira para que essa realidade que nós queremos se torne uma realidade? Perceba expressões que acompanham a nossa vida desde que a gente nasceu. Olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar um e desagradar a outro, ou vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. Mais uma vez aí, atrelando um Deus, uma divindade que trabalha com dinheiro como se ela fosse o próprio dinheiro. As pessoas têm a ideia de que o dinheiro destrói famílias, entrou uma herança na família, os irmãos vão se desunir. As pessoas têm a ideia de que o dinheiro corrompe as pessoas, que as pessoas ficam más, que o dinheiro traz problemas. Gente, quanta hipocrisia envolvida, né? Você pode pegar uma faca para cortar um pão e dividir esse pão com as pessoas, ou você pode esfaquear todas as pessoas e ficar com um pão só para você. Quem decide isso não é a faca. Quem decide isso é a pessoa que está utilizando. Então, se a gente quiser entrar nessa dicotomia entre o certo e o errado, o bem e o mal, nós temos que lembrar que o bem e errado, o certo e o errado, o bem e o mal, está no ser humano e não nas coisas que rodeiam ele. Não é o dinheiro que vai tornar uma pessoa melhor ou pior. Talvez o dinheiro potencialize algo que está escondido ali dentro, mas aquilo não é do dinheiro. Aquilo é da pessoa, porque o dinheiro é uma energia muito boa. Vamos deixar de ser hipócrita, gente. As pessoas falam que o dinheiro não compra saúde, por exemplo. Será? Quantas pessoas que você conhece que já morreram por falta de realização de procedimentos simples, porque não deu tempo dele fazer isso pelo SUS, maravilhoso SUS, nada contra o SUS é maravilhoso, dependo dele, mas quantas pessoas não dá tempo, não tem acesso? Quantos procedimentos, quantas pessoas que dizem que o dinheiro não compra saúde estão na internet fazendo vaquinha solidária para comprar cadeira de roda, para pagar cirurgias no exterior para pessoas que não podem, para comprar medicamentos caros? É claro que o dinheiro compra saúde, gente. As pessoas gostam de pegar um ou outro exemplo de um milionário que morreu de câncer e falar, tá vendo, o dinheiro não compra saúde. O dinheiro não faz milagre. É claro, não é função dele essa. Mas o dinheiro compra saúde sim, e o dinheiro compra muitas coisas que nos deixam felizes. Felicidade é uma decisão, gente. Mas o dinheiro, a aquisição de bens de consumo faz bem sim. Quem não gosta disso e quem emprega isso, deveria virar um monge tibetano e tá ali meditando no alto de uma montanha vivendo de luz.
Porque na real, até a internet que você precisa para assistir o vídeo que você está assistindo é paga com dinheiro. Você não consegue fazer escambo para pagar a conta de água, luz, telefone. Todo mundo quer fazer uma viagem, todo mundo quer estudar um filho. Todo mundo quer adquirir coisas boas, todo mundo quer dar um bom presente para alguém. Então sim, o dinheiro é uma energia linda, maravilhosa, que não faz mal para ninguém. Se fosse assim, gente, as pessoas mais humildes, sem nenhum poder aquisitivo, não teriam problema, né? As pessoas que não têm dinheiro viveriam super bem se o dinheiro é tão problemático. E a gente sabe que não é assim. Quanto menos acesso as pessoas têm ao dinheiro, mais pungentes são os seus problemas. A gente ainda tem a capacidade de ficar aqui filosofando sobre problemas existenciais, enquanto tem pessoas que não têm nem dinheiro para se alimentar durante o dia inteiro. Então, sim, o dinheiro é uma energia muito importante e é preciso que a gente mude essa forma de pensar e entenda que querer ter dinheiro, ser ambicioso, querer ganhar mais, não tem malefício nenhum, não tem nada de errado nisso. Então, por que ao longo de toda uma história o dinheiro foi demonizado? As pessoas aprendem a ter medo do dinheiro é sujo, tem que lavar a mão quando pegam no dinheiro. Por quê, gente? Porque o dinheiro te empodera. Porque o dinheiro te liberta. O dinheiro foi demonizado pela mesma razão que a cultura, que o conhecimento foi demonizado. Por que os livros que eram queimados nas bibliotecas antigas, né? Aliás, a grande instituição, digamos assim, que deteve as grandes bibliotecas antigas, queimou tanto livros de ciência quanto livros de comédia, por exemplo. Porque é preciso que as pessoas tenham medo e o conhecimento liberta. A alegria liberta e o dinheiro também liberta. Quando você tem dinheiro, você tem a capacidade de sair de onde você está para onde você quiser. Isso te empodera e as pessoas não podem ser empoderadas, porque as pessoas têm que ter medo. Você tem que ter medo do porvir e por conta de um porvir que você nem sabe como é, você fica aqui deixando de fazer uma série de coisas que você quer. Então, o medo é uma forma de prender as pessoas, a ignorância é uma forma de prender as pessoas e a pobreza também é uma forma de nos prender. É preciso que as pessoas não se empoderem e para isso elas têm que ter medo do dinheiro. E chegando nesse momento do vídeo, gente, é muito importante a gente entender, então, que essa relação com o dinheiro tem que mudar. Mesmo as pessoas que aparentemente são mais desconstruídas, têm dentro delas essas crenças, porque isso está colocado no nosso inconsciente coletivo. E nós precisamos encontrar formas de rever a nossa relação com o dinheiro. É nesse momento que eu te pergunto, como é a sua relação com o dinheiro hoje? Não estou falando a sua relação com a sua conta bancária ou a sua relação com a prosperidade. Estou falando a sua relação com o dinheiro enquanto energia personificada. Nós temos que encontrar formas de sanar, de restaurar a nossa relação com o dinheiro, que é péssima, porque nós nascemos num contexto sociocultural em que é importante que essa relação seja péssima. Um método que eu encontrei, por exemplo, para começar isso foi chamar o dinheiro para conversar. Você pode fazer reprogramações neurolinguísticas, você pode meditar, você pode fazer terapia, você encontra o método que você quiser, mas entenda que nós precisamos sanar a nossa relação com essa energia. Bom, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu já te agradeço de cara imensamente. E duas coisas podem acontecer se você chegou até aqui. A primeira é você achar que eu estou virando um tremendo charlatão e estou começando a falar de coisas materiais e não espirituais, embora eu esteja falando sobre a necessidade de que você se empodere e não esteja te pedindo dinheiro, você pode pensar isso de mim. E a segunda coisa que pode acontecer com você é você cair uma ficha enorme na sua cabeça e você sentir o peso dessa ficha e a necessidade da gente restaurar urgentemente a nossa relação com o dinheiro. Eu, como entusiasta constante do seu empoderamento, preciso te dizer uma coisa. Não tem fórmula mágica para isso. Isso é treino, isso é aprendizado. Estude, pesquise, dedique tempo para isso, vasculhe o seu interior e sim, chame essa energia maravilhosa para conversar com você, tire a demonização que existe em cima dela e entenda que era sua amiga, não está aí para te fazer mal, muito pelo contrário, está aí para te fazer bem. Espero que você tenha desfrutado da minha companhia tanto quanto eu desfrutei da sua. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.